Fala pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari de Biologia, passando por aqui com mais uma correção comentada das atividades do PET, agora semana 4 do PET volume 3, finalizando aí mais um PET, né, enviado pelo governo do estado de Minas Gerais para que a gente realizasse essas atividades com vocês. Essa quarta semana traz para a gente algumas características específicas do transporte ativo, né? Que é um transporte aí contra o gradiente de concentração, ou seja, os íons, as moléculas vão ser empurradas de onde elas estão menos concentradas para onde elas já estão mais concentradas. Então, para isso, há um gasto de energia, há a participação de proteínas da membrana plasmática para fazer esse transporte ativo, né? Tem um esqueminha aqui mostrando, né, a saída do sódio e a entrada do potássio, mesmo contra o gradiente de concentração, ou seja, o sódio ele é muito concentrado na parte externa da célula e mesmo assim ele vai continuar sendo empurrado para fora através dessas proteínas. E o potássio é o contrário, ele é extremamente concentrado dentro da célula e ele vai continuar sendo empurrado para dentro. Essa diferença de concentração, ela é essencial, por exemplo, né, para a transmissão do impulso nervoso. Então, em células musculares, em células neurais, essa bomba de sódio e potássio é importantíssima, porque ela vai gerar uma diferença de potência, a gente chama de potencial de membrana, né? Deixando a membrana dessas células carregada, né? Com cargas positivas e negativas e permite, como eu citei o exemplo, a transmissão do impulso nervoso aí, né? Depois ele traz para a gente os movimentos da membrana, né? Fagocitose, quando a célula engloba partículas sólidas, pinocitose, quando a célula engloba partículas líquidas, né? Através da membrana, de movimentos da membrana, e a exocitose, quando a célula precisa eliminar substâncias através da membrana citoplasmática. Depois ele traz para a gente um pequeno resumo sobre a parede celular, né, que é presente em alguns organismos vivos que podem ter composições químicas diferentes, né, mas que basicamente a parede celular tem a função de reforçar a proteção da membrana plasmática dessas células, ok? Então a gente tem aí parede celular nas bactérias, nos fungos, nas algas, nas plantas, né? E ele traz para a gente também as atividades. Vamos à correção. Número 1. Várias substâncias atravessam a membrana plasmática e, com isso, garantem que a célula receba as substâncias necessárias para seu funcionamento e elimine produtos para o meio externo. Em alguns casos, o transporte ocorre de maneira passiva, porém, em outros casos, né, o transporte é ativo. O transporte ativo caracteriza-se por, então aqui poderia ter, com relação ao gasto de energia que ocorre no transporte ativo, por ser contra o gradiente de concentração, então a gente tem que ler as alternativas. Letra A, por ocorrer a favor do gradiente de concentração. Está incorreto porque o transporte ativo ele se caracteriza por empurrar as substâncias de um meio onde ele está menos concentrado para onde ele já está mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração e não a favor. Letra B. Por ocorrer sem gasto de ATP. ATP é uma molécula energética, né? É ela que fornece energia para o transporte ativo e para várias outras funções da célula. Essa molécula de ATP, o nome dela, na verdade, é um nome meio complicado, né? Adenosina trifosfato. Mas ela vai ser muito importante, vocês ainda vão ouvir falar bastante de ATP. É só relacionar ATP com energia. A célula precisa ter ATPs armazenados no seu citoplasma para usar nos momentos do seu metabolismo, tá? O transporte ativo gasta ATP, então ocorre com gasto e não sem gasto. Letra C, por envolver gasto de energia. A letra C está correta, né?
o transporte ativo envolve o gasto de energia, envolve gasto de ATP. Vamos eliminar a D e a E, né? Letra D, por depender do gradiente de concentração. Não, o transporte ativo ele não depende do gradiente de concentração. Ele vai ser sempre do menos concentrado para o mais concentrado, sempre contra o gradiente de concentração. E na letra E, por não ocorrer em células animais. O transporte ativo ocorre sim em células animais, né? Nós temos exemplo aí da bomba de sódio e potássio nas células musculares, nos neurônios. Então, tá incorreta também. Só sobra para a gente a letra C na número 1. Número 2. O meio iônico intracelular, ou seja, dentro da célula, isto é, a composição de íons e água no interior das células, é completamente diferente do meio extracelular. Por exemplo, o íon sódio, que é o Na+, é cerca de 14 vezes mais abundante no meio extra do que dentro da célula. Com o íon potássio, que é o K+, dá-se o inverso. O potássio é cerca de 56 vezes mais abundante no espaço intracelular do que fora da célula. O íon cálcio, né, Ca+, por sua vez, é cerca de 50.000 vezes mais concentrado numa fibra muscular do que no meio extracelular que o rodeia. Então, está mostrando aí para a gente essa diferença de concentração de alguns íons, né? Sódio, potássio, cálcio. E aí ele vem perguntar logo abaixo. A diferença de concentração dos íons K, né, sódio, potássio e cálcio nos meios intracelular e extracelular é mantida por. Então, o que significa? Olha, quando você vai analisar o potássio, que é o K+, que está lá 56 vezes mais abundante dentro da célula do que fora. E mesmo assim, né, porque a tendência seria o quê? O potássio entrar. Se ele está mais concentrado do lado de fora e menos concentrado do lado de dentro da célula, a tendência por difusão é entrar. Só que ocorre justamente o contrário, né? Ele é empurrado para o lado de fora, certo? Quando a gente analisa o cálcio, né? 50.000 vezes mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. E mesmo assim, o cálcio vai continuar entrando, vai continuar sendo empurrado para dentro da célula, né? Então, o que acontece? Esse transporte que permite essas diferenças de concentração e a manutenção dessa diferença de concentração é sempre o transporte ativo. Ele está sempre relacionado com o gasto de energia, com a participação de uma proteína da membrana e, e sempre contra o gradiente de concentração, que é pegar o íon, pegar a molécula, pegar a substância onde ela está menos concentrada, de onde a substância está menos concentrada e empurrar para onde ela já está em excesso, tá ok? Então, para a gente, na número 2, a letra correta é a letra E. Na número 3, leia a tirinha. Então, tá um menininho aqui embaixo de uma coberta, né, se rastejando no chão, e ele fala: a ameba gigante desliza pelo chão da cozinha. Através de um pseudópodo citoplasmático, o protozoário absorve um pacote de biscoitos de aveia. Aí, na hora que ele começa a comer debaixo da cobertinha, a mãe levanta, né, a coberta e fala para ele: bela tentativa, agora devolve. Então, assim, aí ele tá o menininho, o Calvin, né, no caso da tirinha, ele está usando aí uma desculpa, né, de um conhecimento que ele como desculpa um conhecimento que ele adquiriu, de que a ameba, que é um protozoário, né, está se movimentando através de pseudópodos, porque a ameba não tem outro meio de locomoção, então ela é como se fosse uma massa gelatinosa, né? Por isso que a amoeba, que é o brinquedinho, é chamado de amoeba, porque ela lembra o formato da ameba, que começa a se estender, então ela estende os pseudópodos, né, as estruturas citoplasmáticas, para poder se locomover. E ela consegue absorver, a ameba consegue englobar partículas no ambiente e levar para dentro do seu citoplasma, né? Então, na letra A, qual o processo celular realizado pela ameba que
que está retratada na tirinha. Então, aqui a gente tinha os movimentos de membrana, fagocitose, pinocitose e exocitose. Como o Calvin está englobando, né, vamos chamar assim, absorvendo um pacote de biscoito de aveia, a gente tem que considerar que é uma partícula sólida, então é fagocitose. Se fosse um copo de suco, alguma coisa, né, líquida, seria pinocitose. Mas aqui no exemplo, na letra A, então a resposta certa é fagocitose. Letra B. A que reino pertencem os protozoários? Cite duas características típicas dos seres pertencentes a esse grupo taxonômico. Os protozoários, eles tinham um reino somente deles, que era chamado de reino protista. Então, dentro do reino protista, você tinha todos os protozoários ali dentro, com as características essenciais para ser um protozoário. Unicelular, célula eucariótica, né? Só, o que acontece? Há uns anos agora, a gente teve a retirada das algas que eram classificadas dentro do reino planta e que foram levadas para dentro do reino junto com os protozoários. Então, o próprio reino mudou de nome. Então, quando ele pergunta a que reino pertencem os protozoários, a resposta correta é protoctista, com C mudo mesmo, protoctista. Porque dentro desse reino você tem todos os protozoários e todas as algas, ok? E as características básicas para ser protozoário, você poderia citar aí ser unicelular, né? Apresentar célula do tipo eucariótica, ok? Agora, quando a gente analisa todos os organismos ali dentro do reino protoctista, aí você tem que analisar as algas também, então tem outras características referentes às algas. Mas para protozoário, basicamente é ser unicelular e eucariótico. Na número 4, os envoltórios contendo quitina, sílica e celulose, encontrados respectivamente nas paredes celulares de fungos, diatomáceas e células vegetais. Então, está falando aqui da parede celular, né? Que é esse envoltório em torno da membrana plasmática, que pode ter composições químicas diferentes, dependendo do organismo que possui essa parede celular, né? Quitina no fungo, sílica na diatomáceas e celulose nas células vegetais. Qual que é a função básica? A gente até citou, né? Proteger a membrana plasmática da célula. Mas vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Letra A. Impedem a osmose quando a célula se encontra em meio hipotônico. A parede celular, ela não tem a capacidade de impedir a osmose. O que ela vai impedir é que essa célula estoure, tá? Se ela receber uma quantidade muito grande de água. E que ela mude de formato também, né? A célula pode até murchar, a membrana, quando ela perde água, a membrana, o citoplasma vai murchar, mas a estrutura da parede vai continuar com o mesmo formato inicial. Letra B. Controlam a saída de água quando as células se encontram em meio hipertônico. A parede não tem essa capacidade de controlar a passagem de água, né? Que é a osmose. Nem para dentro, nem para fora, nem no meio hipertônico, nem no meio hipotônico. Letra C. Selecionam as partículas minerais que devem ser absorvidas em meio hipertônico. Quem faz seleção de substâncias é membrana plasmática, parede celular não. Letra D. Impedem a lise osmótica quando a célula se encontra em meio hipotônico. Aqui está correto, porque se você pegar uma célula vegetal, por exemplo, que tem parede de celulose, né? A parede celular dela é rica em celulose. Pega essa célula, coloca no meio hipotônico, ou seja, água destilada, por exemplo, a água vai entrar para dentro da célula muito rapidamente. Só que a parede vegetal ela tem uma resistência tão grande que ela impede que essa célula estoure. Lise osmótica aqui é a célula arrebentar, estourar de tanta água que entra, tá? Então a letra D é a resposta certa da número 4. E finalizando para eliminar a letra E, mantém o equilíbrio osmótico e o volume da célula em meio hipertônico. Ela não tem a parede não faz, né, equilíbrio osmótico. Quem faz equilíbrio osmótico é a membrana. Quando chega numa quantidade suficiente de água, a membrana vai tentar evitar a entrada ou saída de água aí de dentro da célula ou
de fora para dentro, de dentro para fora, mas a parede celular não. Então, número 4, letra D. A número 5. Ao estudar para o vestibular, um candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação aos processos de difusão simples, transporte passivo facilitado e transporte ativo através da membrana plasmática, e pediu ajuda para outro vestibulando. Este utilizou a figura abaixo para explicar os processos. Para testar se o colega havia compreendido, indicou o processo como A, B e C e solicitou a ele que os associasse a 3 exemplos. Os exemplos foram: número 1, transporte iônico nas células nervosas; número 2, passagem de oxigênio pelas brânquias de um peixe; número 3, passagem de glicose para o interior das células do corpo humano. Então, é basicamente o mesmo esqueminha que a gente tinha, né, na semana 3, tá? Comparando os transportes que a membrana realiza. Na letra A ele pede: indique as associações que o candidato deve ter feito corretamente. Explique em cada um dos processos em que cada um dos processos difere em relação aos outros. Então, lá no ar, né, o transporte da substância A, a gente está vendo que está passando essa substância diretamente através da bicamada de fosfolipídios, tá? Isso só acontece com o oxigênio, tá? O oxigênio é que tem essa passagem livre através da bicamada de fosfolipídio, entre os exemplos que ele trouxe aqui. Então, a substância A tinha que ser associada com o exemplo 2, né? Passagem de oxigênio pelas brânquias. A passagem da substância B, a gente está vendo que é do meio mais concentrado, né? Onde a substância já está mais concentrada, para o meio menos concentrado, mas com a ajuda de uma proteína da membrana para auxiliar, para facilitar o processo, né? Então, esse processo é a difusão facilitada, e ela tinha que ser relacionada com a passagem da glicose para o interior das células do corpo humano. Então, B se relaciona com o exemplo 3, certo? E lá no último exemplo, quando você olha para a substância C, ela está sendo empurrada, né? De um lugar onde ela está menos concentrada para onde ela já está extremamente concentrada. Você vê, inclusive, aqui do lado, ele demonstrando o gasto de energia, né? Então, é um transporte ativo. Então, o que a gente tem de exemplo de transporte ativo lá em cima é o transporte iônico nas células nervosas. Então, a substância C tinha que ser relacionada com o exemplo 1. Então, ficou o exemplo 1 com a substância C, o exemplo 2 com a substância A e o exemplo 3 com a substância B. Na letra B, a gente tem aqui, em seguida, o candidato perguntou por que a alface que sobrou do almoço e tinha sido temperado com sal tinha murchado tão rapidamente. Que explicação correta o colega apresentou? Então, a alface basicamente é formada por células vegetais, ricas em água, né? E quando você tempera essa salada com sal para comer no almoço, o que vai acontecer? A diferença da quantidade de soluto, né? Você vai ter muito sal no ambiente, que é o sal que você colocou para temperar a salada, e muita água dentro da célula, pouco sal dentro da célula, né? Qual que é a tendência da água pelo processo de osmose? Se locomover, se movimentar para dissolver sais que estejam em excesso. Então, o que vai acontecer? A água vai sair de dentro da célula de alface para o ambiente para tentar dissolver aquele sal que está em excesso ali. Então, o processo que acontece aqui, que faz a salada de alface ficar murcha, é justamente a osmose. Nesse caso aí, a saída de água de dentro da célula para o ambiente para dissolver o sal que foi usado para temperar a salada, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Utilizem esse vídeo aí para fazer as devidas complementações nas respostas de vocês. Como a gente está finalizando agora a semana 4, a gente inicia o processo de envio das atividades. Então,
Então, vamos tirar fotos de qualidade para enviar pelo Google Classroom, né? Ficar atento lá aos códigos direitinho de cada turma, de cada disciplina, tá? E procurar enviar tudo dentro do prazo para não deixar acumular nada, ok? Vamos seguir em frente aí, torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.